boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, a gente fala sobre as tendências para o futuro da alimentação no Brasil. A diminuição do desperdício, incentivo à produção familiar, combate à fome e outros temas. Ao meu lado estão o engenheiro agrônomo e consultor Pierre Vilela, o presidente da Ceasa Minas, Luciano Oliveira, e também o diretor de jornalismo aqui da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. Vamos começar falando sobre o encontro, que vai ter aqui em Minas Gerais da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento. O que vai ser discutido nesse encontro, e por que aqui em Minas Gerais? Boa noite, Murilo. Boa noite, Elisângela. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui no programa Entrevista Coletiva, que nos dá a oportunidade de falar da importância do Ceasa Minas no cenário estadual e nacional. Haja vista que o Ceasa Minas hoje é o segundo maior interposto do Brasil. O Ceasa Minas e o Ceagesp hoje, de São Paulo, nós somos responsáveis por 30% da comercialização de todos os produtos hortifrutigranjeiros do Brasil. Então, a importância desse nosso encontro na Abracem, que congrega todas as Ceasas do Brasil, é exatamente discutir a nova política de implementação de políticas agrícolas ao pequeno agricultor, à agricultura familiar, à regulação de preços. É o que nós vamos discutir nesse encontro, nesses próximos 2 dias. Agora, é interessante esse momento porque até o governo passado, o Ceasa estava num caminho de privatização. E agora, de repente, o novo governo, o governo Bolsonaro, saiu entre o governo Lula e há um novo redirecionamento do Ceasas, com esse papel que talvez seja o papel originário do Ceasa lá da década de 70, quando foi criado. Então eu queria entender como que o Ceasa pode entrar nessa política de distribuição de alimentos, nessa questão que o senhor falou de um tabelamento de alimentos, de um preço mais barato, mais acessível para os alimentos. Eu queria também escutar o Pierre um pouco sobre isso. Pierre. Boa noite, Murilo. Boa noite, Elisângela. Obrigado pelo convite. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. Bom, tabelamento é uma palavra que é proibida, não se usa mais isso no Brasil, graças a Deus. Mas, de fato, a regulação do mercado é um papel importante, à medida que você tem centros de distribuição que possam ofertar de forma concentrada essa produção dispersa por esse país inteiro, inclusive a grande Minas Gerais, que é grande fornecedora de produtos primários aí para o Brasil inteiro. Então, é importante esse papel de regulação, de concentrar a oferta, concentrar os compradores e vendedores e assim ajudar a fazer um preço mais justo. É lógico, nós somos uma economia livre, ninguém coloca preço em nada, mas a partir dessa oportunidade a gente dá caminhos tanto para aqueles que têm pouca chance de chegar ao grande comprador, os grandes supermercados, as grandes redes, de ter um canal de distribuição que possa ser justo e colocá-lo no mercado e ao mesmo tempo colocar pequenos comerciantes que também não são tão grandes assim no varejo, que compete com essas grandes redes também, de ter a oportunidade de comprar produtos de qualidade em oferta garantida e diariamente colocados ali frescos para todo consumo, A gente sabe que hoje existe um grande problema do desperdício, de alimentos no Brasil. Como que isso deve ser combatido, Quais são as ideias? Bom, desperdício é uma coisa que a gente lida e não consegue resolver. Infelizmente, ele acontece ao longo de toda a cadeia produtiva e até na casa da gente, Aquela fruta que estragou na geladeira, ficou no cantinho, esquecida, Um legume que ficou ali também perdido, fora da geladeira, passou do prazo e acabou apodrecendo. Então, são coisas da vida do próprio produto. À medida que a gente colhe o produto, ele passa, então, a perecer gradativamente. Então, ele vai envelhecendo e vai até senescer, Então, a gente tem que ter o cuidado necessário para evitar esses problemas ao longo de todo o processo. Desde ali do produtor que colhe aquele fruto, aquela folha, e coloca numa caixa, leva para o entreposto ou leva para o supermercado. A gente que pega o supermercado e coloca na nossa cesta em casa. Então, todo esse processo de manipulação tem que ser o mínimo possível. As embalagens têm que se promover o máximo de conservação e cuidado desses produtos e assim poder reduzir essas perdas. Perdas que, infelizmente, chegam a ter 30%, 40%. É muito alto, É muito alto. É muito produto sendo jogado fora de ponta a ponta ao longo desse processo. E é um dos problemas do Ceasa, Luciano? Aquela quantidade de resíduos que é gerada ali diariamente. Com toda certeza, o resíduo orgânico hoje produzido no Ceasa, que hoje é em torno de 40 toneladas dia, 80% dele é orgânico. Inclusive, nós estamos trabalhando agora exatamente para dar uma destinação correta a esse lixo. Porque muitas das vezes ele não precisa necessariamente ser descartado no aterro sanitário. Então, nós vamos fazer agora um processo de coleta seletiva, implantar esses alimentos que, conforme o Pierre disse, que às vezes são inseridos
inservíveis para comercialização, perderam o seu valor comercial, para a gente poder exatamente fazer a destinação a creches, entidades que já existem no SEASA, mas nós precisamos agora implantar mais essas políticas com essas coletas seletivas lá. Eu queria até perguntar em cima disso. Em São Paulo tem um projeto, que se eu não me engano o nome, algo como Fruta Feia, alguma coisa assim, de reaproveitamento justamente desses frutas e verduras que não são para o comércio, mas servem para, igual o senhor falou, creches e outros programas de alimentação e abastecimento. Não há hoje esse programa específico no SEASA? Vocês têm uma destinação para esses alimentos? Não, existe, porém ela não está muito implementada. Por que razão? Nós tivemos uma pandemia e na pandemia teve um decréscimo muito grande de doações, de comercialização. Então, ficou um pouco desativado nesse processo, mas já existe. Nós temos mais de 200 entidades cadastradas que vão lá habitualmente nas segundas, quartas e sextas, fazem a coleta desses produtos, a gente faz a coleta, faz a seleção, faz a higienização e faz a doação. Porém, nós precisamos agora implementar mais esse serviço. Eu li aqui também sobre esse encontro, né? Há uma grande discussão também hoje sobre a questão da agricultura familiar, do incentivo à agricultura familiar, né? Como isso está previsto também, como isso deve acontecer, quais são as ideias hoje? Bom, a agricultura familiar é um pedacinho da agricultura, que é um todo, não é? Na verdade é uma denominação, mas na verdade é um grupo que precisa de uma atenção especial. Pela sua fragilidade, em função de estar vinculado principalmente ao mercado doméstico, né? Ter poucas oportunidades de exportação, mas que precisa de políticas específicas que garantam a manutenção e a sobrevivência desse homem no campo. Então, todo esse trabalho que é feito aí, no caso do SEASA, que está no meio da cadeia produtiva, está no meio do caminho entre eles e o consumidor final, é fundamental para garantir essa condição adequada de vida para essas pessoas. Tendo um canal de comercialização justo, em que ele possa tranquilamente ir lá, colocar o seu produto à disposição do mercado e vender isso a um preço justo, já é uma política de justiça social. Sim. Agora, lógico, precisamos ter outras políticas que garantam acesso a crédito e outras demandas que essas populações têm, e principalmente a principal necessidade agora, modernização. Nós estamos falando de uma agricultura que está caminhando para o digital, para o 4.0, e essas pessoas estão ficando alijadas dessas tecnologias, porque como foi no passado, os tratores demoraram a chegar ao pequeno agricultor, agora as novas tecnologias também não estão chegando. Nós precisamos levar a agricultura digital, que vai gerar novo caminho, novo desenvolvimento, menos desperdício, menos perdas também para essa agricultura. Mas quando o senhor fala em agricultura digital, o senhor pode dar um exemplo para a gente, né? Porque fica válido, talvez, para quem está em casa, para a gente aqui também, né? Vamos falar de sensores, por exemplo. Né? Hoje você tem o produtor pode ter à sua mão sensores que podem identificar claramente pragas muito facilmente na sua lavoura, né, desde o início da infecção, então ele pode fazer um combate muito mais cedo, com menos gastos, menos custos, menos agrotóxicos. Então eles têm essas vantagens. Os sensores que também ajudam a controlar a umidade do solo, ele pode irrigar com melhor qualidade, com menos consumo de água e energia para irrigação. Precisão, né? A agricultura de precisão, certo? Então todas essas são ferramentas que hoje estão chegando cada vez mais rápido no campo, com mais oportunidades, mas infelizmente não está sendo massificado, está ficando restrito a uma casta de produtores que tem mais acesso a esse conhecimento e ao uso dessa tecnologia. Só para complementar o que o Pierre disse, nós tivemos a semana passada em Brasília no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Ou seja, é um plano essencialmente voltado para a agricultura familiar, onde o governo está destinando 71 bilhões para exatamente fazer esses investimentos que o Pierre disse, com apoio por volta do Pronaf, esse empréstimo subsidiado com um juro de 4% ao ano, e exatamente também para a compra de modernização de equipamentos, pequenos tratores, pequenos equipamentos que podem aumentar a produtividade e agregar valor a esse produto por esse produtor produzido lá no campo. Agora, pois é, Luciano, eu entro nesse assunto e te faço uma pergunta. O que o SEASA trabalha hoje, tem de atrativo para esse pequeno produtor? Por que o pequeno produtor deve procurar hoje o SEASA e não talvez fazer a venda direta, né? Caso ele tenha possibilidade, assim, mas o que o SEASA tem de está buscando se modernizar também, como essa questão digital, algum canal digital para chegar nesse pequeno produtor? Veja bem, nós temos lá o Mercado Livre do Produtor, que é a Popular Pedra, onde nós temos lá 20 mil pequenos agricultores cadastrados, e o MLP do SEASA Minas, ele é diferenciado dos outros SEASA, porque só entra no MLP os produtos... O que é o MLP? Só para explicar. Mercado Livre do Produtor. Tá. É um espaço de 20 mil metros quadrados, onde esses produtores se cadastram e podem ir lá comercializar esses produtos que eles produzem lá no campo.
E a grande particularidade é que no MLP só entra produtos produzidos em Minas Gerais. Isso é um grande diferencial. Então nós temos lá hoje, na ocupação desse MLP, Mercado Livre do Produtor, em torno de 4.000 áreas ocupadas nas segundas, quartas e sextas, que são os dias de operação do MLP. Então esse agricultor, ele já tem uma identidade grande com o Ceasa. Você falou 20 mil pessoas cadastradas e 4.000 ativos. Sim, a gente está falando também, né, dessa questão da agricultura familiar, da modernização, e a gente sabe que o Brasil é muito vasto, né? Nós temos vários tipos de alimentos que muitas vezes são esquecidos, sementes originárias, né, que acabam desaparecendo. Existem projetos também para essa valorização, para que a gente possa, né, tipos de milho, de feijão, enfim, né? Tantas variedades e a gente acaba consumindo muitas vezes um tipo só de produto, né? Aquele produto que é produzido em massa, né? Que é produzido em grande escala e que abastece a necessidade geral do mercado. Esses chamados nichos de mercado, que são aqueles produtos mais refinados ou que têm pequena demanda, pequena escala de demanda, na verdade surgem esses nichos e a gente tem que estar preparado para servir esses nichos. Então o que a gente tem que fazer, essa é uma grande tendência futura dos alimentos, né? Desse consumo moderno, das pessoas buscarem essas variedades, essas variações e atrás disso o que é fundamental, o produtor local. Então cada vez mais valorizada a produção mais próxima de casa, porque vai trazer um produto mais fresco, colhido mais a tempo, né, sem tanto perda, tanto estragos que são feitos normalmente em longas distâncias de transporte. Então, essa é uma tendência natural das pessoas buscarem um alimento produzido perto de casa, com melhor qualidade. Isso vai ajudar muito a favorecer esse nosso cinturão verde em torno do Belo Horizonte, né, que vai aí, não é tão distante, né, 200, 300 quilômetros em torno de BH, que abastece a nossa cidade com esses alimentos de primeira qualidade. Eu queria perguntar para o Luciano uma coisa sobre o público que vai ao Ceasa hoje. Eu tenho uma recordação, quando eu era menino, minha família tem uma casa aí para o lado de Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, e meu avô parava ali, como se fosse um supermercado, e consumia ali. Hoje, como é que é essa divisão? Ainda há esse perfil de público, ou o público, na verdade, é o comerciante que vai ali para a revenda? A sua pergunta é muito oportuna, porque o Ceasa Minas hoje é o Ceasa considerado como o maior mix de produtos no entreposto. Nós temos lá 730 CNPJs, 460 lojas instaladas lá dentro. Ou seja, é uma grande cidade dentro de uma área de 1 milhão de metros quadrados. Então lá nós temos uma média de público de 60 mil pessoas por dia, 35, 40 mil carros. Com esse público que faz exatamente. Esse produtor vem, comercializa, o pequeno sacolão, o pequeno restaurante, que vai lá fazer suas compras, ele faz a logística reversa. Lá nós temos 2 hipermercados, 3 hipermercados e lojas de defensivos agrícolas, nós temos loja de pneu, nós temos 2 postos de gasolina, nós temos 6 agências bancárias, ou seja, é um mix variado de produtos que dá para atender a todas as demandas. Uma cidade quase, né? Se fosse considerada cidade, seria a 8ª do estado. É isso aí. Então a gente vai dar uma breve pausa, né? O Entrevista Coletiva volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com Entrevista Coletiva, hoje com o engenheiro agrônomo e consultor Pierre Vilela e o presidente da Ceasa Minas, Luciano Oliveira, além do Murilo Rocha, que é o nosso diretor de jornalismo. Vamos continuar aqui a nossa conversa, né? A gente falou um pouquinho sobre a pandemia e sobre os impactos dela, né, nos modos de consumo. Então, como é que isso modifica, né, essa lógica da produção? Quais são as tendências a partir dessa modificação? A pandemia foi um grande transformador do modo de agir nosso, consumidores que somos, né? Todos nós somos consumidores no final das contas. Então nós aprendemos a fazer coisas que nós não sabíamos fazer antes, fomos obrigados a aprender a fazer, porque nós somos restringidos a ter liberdade de fazer muitas coisas e não vamos deixar esses hábitos para trás mais. Um dos grandes impactos nisso aí foi o tal do e-commerce, né? O comércio digital. Então isso também está chegando a produtos do dia a dia. Antes era só roupas, calçados, né? Produtos, vamos dizer, de consumo mais duráveis, mas agora também está chegando aos perecíveis, porque já estamos organizando outros tipos de estabelecimentos comerciais, que não são os supermercados, que já estão reagindo a isso e colocando seus e-commerces também, mas outros tipos de estabelecimentos comerciais
que vão fazer essa distribuição ligando o pequeno produtor, por exemplo, que está lá no interior, em Carandaí, vou citar a cidade aqui do Luciano, né, que é um grande produtor de hortigranjeiros aqui de Minas Gerais, ligando esse produtor de Carandaí ao consumidor aqui em Belo Horizonte, sem muitas vezes passar pelo Ceasa. Então, esses tipos de comércio se organizam agora numa forma diferente, sem grandes marcas, sem grandes investimentos em marketing, mas colocando muito próximo o produtor do consumidor. Então, essas tendências vão mudar muito essa organização de mercado. Não é uma ameaça ao Ceasa, porque a gente vai ter ainda a necessidade do médio e pequeno varejo que vai se abastecer novamente ali, né? Inclusive dos serviços, restaurantes e tudo mais, né? Sim. Mas, sem dúvida, vai ser uma nova forma de aproximar consumidores e produtores no interior. Eu queria perguntar, dentro disso, você falou de tendências, está falando dessa relação direta do produtor com o consumidor, né? Intensificada depois da pandemia. E eu queria saber também, assim, sendo mais dentro do tipo de alimentação, né? Até pouco tempo, a questão dos alimentos sem agrotóxicos e tal, restritos, falava pouco. Hoje é uma tendência de parte da população de uma busca de alimentos com mais qualidade. Vocês percebem isso também na grande escala? Isso mudou também a realidade nesse tipo de comércio, mas também no Ceasa. Hoje há uma intensificação maior de produtos, não vou dizer totalmente livre de agrotóxicos, mas produtos mais naturais? Eu acho que essa é a tendência natural de alimento saudável, todo o segmento hoje, e também até de redução de custo. Nós temos problema hoje com fertilizante, que está caro, com defensivo agrícola, e outra coisa, o produto sem agrotóxico hoje ele tem um maior valor agregado. Então o próprio agricultor já está seguindo essa tendência, que ele vai agregar um melhor valor ao seu produto. Com isso ele oferir um melhor preço na venda. É o que eu penso. Sem dúvida. Cada vez que se a gente se organiza em torno dessas demandas, o consumidor, lógico, ele comanda essas demandas e surgem esses nichos de mercado, há uma resposta da produção. O orgânico, que é uma situação, né, o sem agrotóxicos, que é uma outra situação, que não é financiamento totalmente orgânico. Então, são demandas que o consumidor está nos trazendo e que o campo responde a essas necessidades. Então, esses nichos vão se formando e se organizando, e hoje o tal da rede social ajuda esses nichos a se consolidarem. Antigamente era muito difícil eu conhecer um vegano, por exemplo, né? Hoje, rapidamente, eu entro numa rede e consigo conectar um grupo que tem a mesma preferência minha. Sim. E a gente consegue multiplicar esse hábito e propagar esse hábito com muita facilidade. Então, é muito fácil identificar esses grupos e eles se aproximam muito rápido por causa das redes sociais. Só que, ao mesmo tempo em que a gente tem uma grande parcela da população em busca desses alimentos orgânicos, né, de uma maior qualidade, como o Murilo falou, a gente tem uma outra parcela da população com muita dificuldade de acesso ao alimento natural, né? Porque a gente tem os ultraprocessados, que são muitas vezes muito baratos, apesar de muito pobres nutricionalmente, mas que acabam tomando lugar, né? Porque as pessoas não têm como comprar uma fruta, comprar legumes. Então, qual é a solução, né? É um desafio, né, aqui no país. É o desafio da nossa discrepância da sociedade brasileira, né? Infelizmente, nós somos o único país do mundo que tem classe A, B, C, D, E. Né? Então, nós temos uma discrepância muito grande social. E isso realmente forma, infelizmente, grupos desfavorecidos. Outro dia, passei na porta do supermercado, tinha uma senhora com um filho me pedindo para comprar um miojo para dar alimento para aquele filho, provavelmente naquele dia, né? Ela não pediu uma maçã, não pediu uma banana, não pediu uma pera, pediu um alimento calórico que desse sustentabilidade para aquele dia, alimentasse a criança naquele dia, mas não pediu a banana, certo? Já fui produtor de banana, não fiquei triste. Mas a preocupação deles é o quê? Manter-se vivos, infelizmente, né? Manter-se saudáveis não tem jeito, porque ainda estão muito longe dessa condição. Conversando aqui antes, o Luciano estava falando que no governo anterior a Ceasa estava submetida ao guarda-chuva maior do Ministério da Economia. Agora ela está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na prática, o que isso muda? E se há algum plano também, dentro disso que você esteve em Brasília recentemente, lançamento do plano Safra, de pequenos Ceasas pelo interior também, até para melhorar essa questão da distribuição, do acesso ao alimento num estado tão grande como Minas Gerais? Veja bem, um dos grandes objetivos do nosso encontro nesses próximos 2 dias é exatamente discutir isso. Mas Minas Gerais especialmente, primeiro o Ceasa nós temos 5 unidades de interpostos. Juiz de Fora, Uberlândia, Caratinga, Barbacena e Valadares. Valadares.
E nós temos aqui uma diversidade muito grande de mercados. Mercado de Montes Claros, mercado de Teófilo Otoni, mercado de São Lourenço. Ou seja, nós precisamos agora promover uma integração desses mercados com o Ceasa para que a gente atinja esse objetivo comum. Exato. A distribuição é um problema sério. Né? Muitas vezes pergunta, às vezes o produtor lá de Carandaí, desculpa usar o exemplo, produz a sua beterraba lá e vem vendendo no Ceasa. O comerciante de Carandaí sai de lá com seu carro, vem cá e compra a beterraba que foi produzida em Carandaí no Ceasa e volta com ela para Carandaí. Parece uma coisa ilógica, um contrassenso, né? Mas ele não precisa só de beterraba, ele precisa de cenoura, de alface, e Carandaí não produz cenoura, não produz alface. Então ele tem que deslocar, vir a um entreposto para buscar tudo que ele precisa para fazer o mix para abastecer sua loja. Então essa dificuldade de ter o produto onde ele precisa estar. Não é possível criar esses centros, por mais que já hajam esses Ceasas espalhados, não é possível criar pequenos centros, até mais, vamos dizer, capilarizados, onde se encontre maior variedade de produtos? Toda questão de logística e custo, né? Manter um entreposto hoje, né, Luciano, é um custo altíssimo, né? É uma estrutura que foi pensada na década de 70 para suprir uma deficiência que o Brasil tinha enorme, numa população urbana crescente, né? E sem o suporte alimentar necessário, aí criou-se a Ceasa, criou-se a Cobal, né, que virou Conab, né? Então foram instrumentos de governo para sanar um problema numa população urbana crescente naquela época. E conseguiu cumprir perfeitamente. O mundo mudou, as funções mudaram, mas a gente precisa ainda ter essa distribuição. Mas, infelizmente, a melhor cenoura do Brasil é produzida em São Gotardo, né, em uma escala comercial que abastece toda a região sudeste e parte do nordeste e centro-oeste. Então, essa cenoura vai continuar saindo de São Gotardo, vindo para o Ceasa e voltando para o São Gotardo. Não tem jeito. Mas é uma questão de logística, porque eles só produzem cenoura, batata, cebola e alho. Vai faltar o resto da cesta básica, né, da cesta de alimentos. Infelizmente, essa logística é muito cara, é muito difícil. E é muito difícil espalhar pequenos entrepostos, exatamente. Né, imagina vários mercados centrais por aí, né, como tem esse belíssimo mercado central de Belo Horizonte em toda a cidade. Seria o ideal, seria o ótimo, né? Mas eles continuam vindo abastecer um entreposto como o Ceasa para abastecer as lojas deles dos mercados. Nós estamos falando muito sobre a produção dos hortifrutis, né? Mas a gente sabe que Minas Gerais também tem altíssima produção de leite, né? Gado de corte também. Café, né? Pode esquecer. Mas especificamente sobre essa produção de origem animal, né? Quais são os desafios e tendências também, especialmente aqui para o estado? Porque a gente sabe de todo o impacto, né? Do consumo de água, de extensões de solo, impacto ambiental, enfim, quais são as tendências também para esse setor? Bom, a primeira tendência que eu acho muito valioso e o que é bom todo mundo saber é que a pecuária se moderniza, né? Então ela vem cada vez mais novas tecnologias, como essa questão digital que eu já comentei, vem trazendo mais sustentabilidade para a produção animal. Principalmente a pecuária de corte e de leite, que são grandes animais, que envolvem grandes extensões de terra. Então essa modernização está vindo e está transformando realmente o campo numa área mais sustentável. Bom, mas de qualquer sorte, existe um outro mundo aí por fora que está trazendo substitutos para a proteína animal. Hoje a gente já tem na gôndola dos mercados vários substitutos, né? À base de soja, trigo e vários outros proteínas vegetais, né? Que estão sendo transformadas ou substituindo as proteínas animais. Essa é uma outra tendência que está se firmando e que certamente vai surgir por aí, como também o consumo de insetos. Né? Em outros países já é uma tradição, mas essas coisas estão começando a se multiplicar como alternativa para suprimir as nossas necessidades de proteína. Então o animal não vai ser preterido por todos, mas outras opções vão surgir para quem quiser variar o seu cardápio em torno de suprimento de proteínas, que é o mais importante para a nossa sobrevivência. Luciano, sobre o futuro da Ceasa, continua uma estatal ou esse governo atual também já cogitou a privatização? Não, completamente afastada a ideia da privatização do Ceasa. Porém, aquilo que eu disse inicialmente, o MLP, o Mercado Livre do Produtor, ele é ainda vinculado ao governo do Estado, ele é de propriedade do governo do Estado. E esse sim, há ainda uma tendência do governo estadual em fazer uma concessão desse mercado, não é vender, mas fazer uma concessão desse mercado. Mas isso é uma coisa que ainda vai ser conversada, vai ser amadurecida, que eu não acredito que seja uma solução para próximo, mas por enquanto essa hipótese está afastada.
Entendi. E o senhor, aí eu queria uma opinião do senhor. O que é melhor para um organismo como a SEASA? Uma concessão ou ele pertencendo ao Estado? Não, já teve nos dois momentos. Eu não tenho dúvida, hoje eu estou convicto que ele tem que pertencer ao Estado. A política de agricultura, de abastecimento e de regulação, é uma função do Estado. Ela não pode ser delegada a terceiros, a privatizar. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir um pouco, Pierre, também, a sua opinião sobre isso. Bom, assunto espinhoso, né? Para eu que sempre fui da iniciativa privada, trabalhei na Federação da Agricultura por muito tempo, aqui de Minas, a gente sempre olhava o SEASA como um condomínio de comerciantes, certo? Apesar de uma administração pública, sempre houve ali uma administração compartilhada com o privado, né? Ainda mais que surgiram essa diversificação toda ali em termos de comércio, não é só mais hortifruti granjeiros, como foi na sua origem, né? Então ali é um grande condomínio, certo? Então, um condomínio ser público, acho que tem muito pouco sentido, né? Imagina o seu condomínio, o seu prédio ser público, não tem sentido nenhum. A administração daquelas pessoas são capazes, talvez, de administrar esse condomínio e os seus problemas, né? Mas existem as políticas de abastecimento e tudo mais, como o Luciano bem citou, que precisa estar atentas a elas. É lógico que na década de 70, na década de 80, naquela crise que a gente tinha, o Brasil ainda era grande importador de alimentos, né? Dependia muito de uma oferta restrita. Então, a gente precisava da mão do governo para regular essa oferta e, de fato, evitar aqueles picos inflacionários que vivemos até a década de 80, né? Sim. Quem viveu conhece o que foi aquilo, né? Então, a gente precisava realmente do governo interferindo. Hoje, não tanto mais. Hoje, talvez, o papel do SEASA seja muito mais aproximar o pequeno agricultor do público consumidor, que está nos grandes centros, que é um papel já importante que as tendências estão obrigando a fazer, né? Trazer eles mais próximos. E essa conexão, cada vez mais próxima, vai fortalecer esse grupo. Tá certo. Pierre, muito obrigada. Luciano, Murilo, obrigada pela participação aqui com a gente, né? O Entrevista Coletiva fica por aqui. A gente volta no próximo sábado, às 10 para as 7. Eu espero vocês, tá bom? Até lá.